Fala, queridos, tudo bem com vocês? Aqui novamente é o professor Wesley e essa é mais uma videoaula da nossa playlist de epidemiologia básica. Nessa videoaula, nós continuaremos aqui a destrinchar o método de estudos epidemiológicos, só que agora enfatizando aqui os estudos seccionais ou também denominados como estudos transversais. Então, novamente, a gente entra naquela velha e conhecida figura de aulas passadas, na qual a gente tem a epidemiologia descritiva, que ela vai falar quando, quem e onde acontece um determinado processo de estabelecimento de uma doença. A partir disso, nós temos aqui formulações de hipóteses e, por sua vez, nós precisamos testar essas hipóteses. Como eu falei para vocês, em aulas passadas nós temos a epidemiologia experimental e tem-se a epidemiologia analítica. Em especial, a gente vai estudar agora, nessa aula em específico, os estudos seccionais, ou também denominado como estudos transversais. Então, de maneira muito simplificada, pessoal, quando se fala de um estudo seccional, nada mais é do que uma investigação que produzem dados instantâneos, tá? Então, por exemplo, quando há uma situação na qual você precisa fazer um estudo relativamente rápido e que precise te dar dados muito rápidos, você faz esses estudos seccionais, tá? Então, nada mais é do que uma investigação instantânea acerca de um determinado grupo ou comunidades, e nesse sentido a gente pode chamar de um estudo seccional ou até mesmo um corte transversal. Então, a nossa ideia quando se fala de um estudo seccional é você pegar numa linha do tempo e aí você vai analisar o período de estudo. Então, você pega um pequeno momento aí nessa faixa de tempo e você começa agora a analisar vários fatores, tá? Mas o principal dado que a gente vai utilizar aqui é as medidas de prevalência de uma doença, tá? Então a gente vai analisar simultaneamente fator, o fator e o efeito, tá? Então você tem uma análise simultânea de fator e efeito dentro de um contexto aqui de uma prevalência de uma doença. No entanto, quando a gente fala de um estudo seccional, ele apresenta uma limitação, tá? Porque a gente faz o quê? A gente faz uma análise temporal, você pega um pequeno momento e aí a gente pode pensar, beleza, como que eu vou analisar essa doença? Será que a causa e efeito estão diretamente atreladas, tal? E aí o que é importante a gente analisar? Que o estudo epidemiológico seccional ele apresenta essa limitação. Então a gente precisa se atentar que, embora seja um estudo útil, rápido e etc., ele apresenta essas limitações porque a gente não consegue estabelecer relações, ou melhor, correlações, tá? Então, a principal consequência do fato é de que o fator de exposição em doenças são considerados de forma concomitante, tá? Durante um pequeno lapso de tempo. E aí, nessa sacada, pessoal, as únicas conclusões legítimas que a gente pode ter através dessa análise aqui de estudos de prevalência se relacionam diretamente a questões de associação e não de causa e consequência. Ou seja, a gente consegue observar a prevalência, no entanto, é pouco provável que a gente consiga estabelecer relações aí de causa e consequência, tá? Então a gente não consegue fazer relações de causalidade e apenas associações, beleza? Então, nesse sentido, a grande ideia é que, quando a gente fala de um estudo seccional, a gente vai analisar basicamente prevalência. Então, a gente pode fazer simplesmente um planejamento de um estudo que ele vai servir apenas para testar a verdade dos enunciados aí comparativos. Como, por exemplo, a seguinte situação, ó. A prevalência da doença X entre habitantes da área A, onde o fator Y atua, é maior do que o fator entre os habitantes da área B, que não possui o dito fator. Então vamos lá. Ó. Você pega aqui dois municípios, beleza? No município A você tem um determinado fator que está diretamente atrelado aí com a doença, tá?
No entanto, na população do município B, você não tem esse fator aí. E aí, a partir disso, a gente consegue agora fazer uma aplicabilidade da prevalência desses casos. Então, vamos lá. A prevalência na cidade A é de 20 casos para cada 5 mil habitantes. Perdão. A prevalência da doença na população B é 10 casos a cada 5 mil habitantes. Então, a partir disso, a gente consegue fazer um dado que a gente chama de razão de prevalência, que vai ser dado pela prevalência na A pela B, que vai dar um número aqui exato. Então, a razão de prevalência é 2. E a partir disso, a gente consegue ainda pegar um outro dado, que é justamente as diferenças de prevalência. Então, a diferença de prevalência vai ser dada pela prevalência na cidade A menos a prevalência na cidade B. Beleza? E nesse sentido, os estudos seccionais eles podem ser de alguns tipos, como, por exemplo, pesquisa com um determinado grupo em tratamento, inquérito domiciliar, estudo de identificação direta dos casos, inquéritos de 2 etapas, etc. A ideia central aqui, gente, é só analisar a prevalência de uma determinada doença em um curto período de tempo, beleza? As referências são essas. E se você tiver gostado, deixe o seu like, curta, compartilhe, se inscreva, deixe dúvidas, comentários. E um super beijo e até a próxima. Fui!